Olá, alunos e alunas. Quem fala é o professor Januário e hoje eu vou apresentar o conteúdo sobre indicação de estado de superfície no desenho técnico mecânico. Inicialmente, a gente precisa falar um pouco sobre os processos de fabricação, né, que são utilizados para fabricar determinados tipos de peça. Existem processos, né, de conformação mecânica, como processo de forjamento, processo de fundição, nos quais o produto, né, a peça fabricada, ela é fabricada sem remoção de um material pré-existente e a qualidade da superfície normalmente não é tão boa. Por melhor que seja a qualidade das ferramentas, né, de conformação, e quando a gente fala em processo de conformação entram o forjamento, a estampagem, a extrusão, né, e a laminação a quente ou a frio, são processos em que não há a remoção de material, não há a retirada de material e existe uma limitação para a qualidade do acabamento superficial que essa peça vai apresentar. Outros processos muito comuns para a fabricação de componentes e peças mecânicas são os processos de fabricação, onde há retirada de material, que são, né, normalmente os processos de usinagem. Então, os processos de fresagem, de torneamento, de furação, são processos que, para obter determinada forma ou determinada característica, utiliza-se uma máquina ferramenta e uma ferramenta de corte que retira o material, né, de determinadas partes de um perfil bruto. Então, esse perfil ou uma peça bruta. Esse perfil ele pode ser um perfil I, como está mostrado nessa imagem aqui ao centro, sendo furado. Pode ser um varão, que é comumente utilizado em processos de torneamento. E pode ser também uma barra ou até uma placa que é fabricada, né, ou seja, passa por um processo de fresagem para obter a forma final. Os processos que possuem a retirada de material, né, que são executados com a retirada de material, viabilizam um acabamento ou uma qualidade da superfície melhor. O que seria essa qualidade? Isso está relacionado com a rugosidade, então a aparência visual e, consequentemente, a rugosidade. Quando falamos, por exemplo, num processo de fundição, onde não há retirada de material, muito comum, por exemplo, em blocos de motores, ou até mesmo cabeçotes de motores, né, que são fabricados em aço, a superfície, né, final desse processo de fundição ele é mais rugoso. Já no processo de usinagem, né, seja com um torno semiautomático ou um torno automático, ou um centro de usinagem, ou até mesmo no processo de fresagem, com a retirada do material e as regulagens dos parâmetros de corte, a gente tem um acabamento melhor, tá? Podendo chegar até um polimento ou espelhamento da superfície, onde a gente tem uma qualidade de acabamento muito boa. E aí precisamos, né, ter o entendimento que o processo de fabricação, que são diversos e diferentes, eles devem ser escolhidos, né, para peças e componentes de acordo com a sua missão ou o seu uso. Por quê?
o processo de fabricação vai definir, né, vai ter como ter um resultado uma determinada rugosidade. Observem na imagem do lado direito que temos uma peça, né, um exemplo de uma peça, que possui superfícies em bruto, ou seja, são superfícies que ou foram fabricadas por processos de fabricação sem retirada de material, e superfícies usinadas, onde, utilizando uma ferramenta, se retira o material e se muda a característica de rugosidade. A característica de rugosidade de uma superfície, né, dá propriedades de facilidade de deslizamento, né, melhora a resistência ao desgaste, à corrosão e à fadiga, melhora a resistência ao escoamento de fluidos, tá? Ou seja, o escoamento não vai ser tão difícil. Em alguns casos, até essa rugosidade pode ser dada para que o escoamento seja, né, até controlado, como ocorre muito em camisas de cilindros de motores, onde o brunimento, que é um processo de fabricação, ele faz com que o lubrificante se espalhe de uma forma mais adequada. Dão, né, características melhores de vedação e aparência. A escolha do processo, só reforçando, vai depender da função da peça. E também da precisão da montagem ou do movimento da peça dentro do conjunto mecânico. E aí a gente tem uma relação entre o acabamento superficial e as tolerâncias. Nessa aula a gente vai falar basicamente de como nós vamos representar isso no desenho técnico mecânico. O desenho técnico ele deve conter informações pertinentes às superfícies. Essas informações são apresentadas através de uma simbologia que é normatizada. A ABNT utilizava anteriormente a norma NB 13 de 1970, que era baseada na norma alemã DIN 140. Aqui temos um exemplo de uma peça, uma determinada peça, que tem uma base com quadrada, né, como se fosse um paralelepípedo retângulo, e três regiões cilíndricas, e cada uma dessas regiões apresenta um acabamento superficial diferente. Aqui temos uma ilustração, apenas uma ilustração, né, em perspectiva isométrica, e aqui ao lado direito temos, no lado direito da figura, temos a mesma peça representada em vista ortográfica. Essa vista ela, né, tem o detalhamento da superfície plana e esta simbologia que indica, né, uma determinada característica para a superfície plana da superfície. Aqui essa simbologia da característica dessa outra superfície, essa outra simbologia com esses dois triângulos equiláteros com um vértice para baixo tem um outro significado, e os três triângulos têm um outro significado. Então é importante falar dessa simbologia, que não é mais a simbologia corrente, porque pode ser que vocês tenham contato com um desenho antigo, ou até mesmo pesquisando numa bibliografia mais antiga, vocês se deparem com essa simbologia. A norma ABNT, NB 13/70, baseada na DIN, tem exatamente, né, a indicação desses símbolos. A utilização do símbolo como se fosse um tio identificava as superfícies em bruto. Um triângulo, superfícies desbastadas. Dois triângulos com o vértice para baixo, superfícies alisadas, com riscos, né, da ferramenta de corte quase não visíveis. Os três triângulos indicando superfícies polidas ou retificadas com riscos já não visíveis. E para acabamentos na superfície, né, ou tratamento especial na superfície, este símbolo
era utilizado com um texto, no particípio passado, indicando exatamente o processo de tratamento que a superfície é submetida. A partir de 1984, a ABNT, através da norma NBR 8404, definiu os requisitos, né, para os símbolos e as indicações complementares para indicação do estado de superfície em desenhos técnicos. Essa norma substituiu a norma anterior e ela utiliza uma informação que é relacionada com a rugosidade média da superfície. Então, quando a gente fala na rugosidade média da superfície, a gente imagina a superfície de qualquer peça cheia de picos e vales. Esses picos e vales, eles vão ter um perfil dependendo do processo de fabricação. Essa superfície ela vai ser medida, então ela tem um percurso de medição. E a gente tem a definição da linha média, que é quando a gente divide as áreas, né, áreas equivalente dos picos equivalente às áreas dos vales. E aí nós temos a grandeza de rugosidade chamada RA. Essa grandeza, que é a rugosidade média da peça em microns, tá? Lembrando em microns, milésima parte do milímetro, é igual à soma desses afastamentos da linha média até os picos, dividido pela quantidade de medições feitas no percurso de medição. Existem outros parâmetros de rugosidade, mas não vamos entrar nessa questão, porque o objetivo na nossa aula é mostrar como a superfície, como a gente faz a indicação do estado de superfície. Tá? Então, lembrando, rugosidade média vai ser a média aritmética dos valores absolutos das ordenadas dos afastamentos em relação à linha média. Aqui temos as classes de rugosidade vigentes, conforme a norma atual. Essas classes são formadas por um conjunto, né, de letras e seguido de um número, que tem um valor de rugosidade equivalente, valor de rugosidade média. E também temos os métodos de fabricação associados. Então, os processos de usinagem ou desbaste vão do N12 até o N10. Quando o estado de superfície apresenta uma rugosidade mais baixa, da ordem de 6,3 microns até 1,6 microns. As classes vão de N9 até N7, promovendo um alisamento nessa superfície. E para o polimento já temos das classes N6 até a N4, onde essa rugosidade média vai de 0,8 a 0,2, considerado como um polimento. Para operações de fabricação que vão dar um acabamento superficial mais fino que o polimento, são reservadas as classes de N3 até N1. Qual a simbologia que vocês vão utilizar no desenho técnico? Para a indicação do estado de superfície, temos a norma prevê a utilização de um símbolo básico. Esse símbolo básico é formado por duas linhas de comprimentos diferentes. Esses comprimentos são previstos em norma, essa proporção é prevista em norma. E formando ângulos de 60 graus em relação à superfície da peça. Então aqui tem uma informação muito importante. O vértice desse símbolo toca a superfície a qual ele indica a rugosidade. E os segmentos de reto, ou as linhas, elas vão formar 60 graus em relação a essa superfície. Tá? Lembrar que o ângulo é de 60 graus. Esse símbolo ele pode apresentar três variações. A primeira variação, que é a variação com um círculo, tangenciando esses dois segmentos de reta, deve ser utilizado para
superfícies que não permitem a retirada do material. Superfícies que são fabricadas a partir de um processo de conformação mecânica ou fundição. Ou outro processo que não retire material. O símbolo, né, do meio, esse segundo símbolo, é um símbolo que indica que o estado de superfície permite a retirada de material. Então, pode ser retirado e pode não ser retirado. E quando a gente tem uma linha horizontal ligando o segmento de reta menor com o segmento de reta maior, nesse caso aqui, o processo de fabricação, né, o estado de superfície, ele vai exigir a retirada de material para ser obtido. Alguns detalhes. A simbologia utilizada para que tem um círculo, né, tangenciando os dois segmentos, também é utilizado em desenhos sequenciados para etapas de fabricação. Por exemplo, se uma determinada superfície não sofrer retirada de material de uma etapa, numa etapa intermediária, ela pode ser indicada dessa forma. E se o processo de fabricação, né, se é para a fabricação de uma determinada superfície for exigido um processo de fabricação específico, tratamento ou revestimento, a gente adiciona um segmento de reta horizontal na extremidade da linha do segmento, né, inclinado a 60 graus maior, segmento maior, e incluímos a indicação do processo de fabricação, tratamento ou revestimento no particípio passado, tá? A linguagem não abreviada sobre o traço horizontal para complementar o símbolo. Aqui temos alguns exemplos de processos de fabricação. Esses processos de fabricação. Exemplos de processos de tratamento e exemplos de processo de revestimento. Observem que todos os exemplos dados, a nomenclatura está no particípio passado, como fresado, recozido e cementado. Todos os termos no particípio passado. Outra informação que é incluída também no símbolo são a direção das estrias que são provenientes do processo de fabricação. Então aqui temos o símbolo, que é o símbolo exigindo a remoção do material, porque temos a linha horizontal aqui ligando as duas retas inclinadas, que tocam com o vértice em a superfície. E do lado inferior direito do símbolo, né, do símbolo básico, a gente adiciona o símbolo da direção das estrias. Essas estrias podem ser paralelas, e o símbolo será representado por dois pequenos segmentos de reta paralelos, de igual comprimento. O símbolo pode ser também, essas estrias podem ser perpendiculares, aí o símbolo vai ser a representação de uma reta, um pequeno segmento de reta horizontal e um outro vertical, como mostrado aqui na figura. As estrias podem ter orientação cruzada, e aí essa orientação cruzada a gente vai utilizar dois segmentos cruzados em X, e a direção das estrias está indicada aqui logo abaixo. A gente pode ter estrias multidirecionais, como mostradas aqui, estrias multidirecionais, e aí o símbolo utilizado para essa indicação é o M. Podemos ter estrias concêntricas, muito comum no processo de faceamento que a gente tem no torneamento de peças. Então, essas estrias concêntricas, utilizamos a letra C para indicar que as estrias são concêntricas. E as estrias radiais, né, quando as estrias tomarem a direção radial, o símbolo utilizado é a letra R para esse tipo de estria aqui, mostrado na figura. Os valores, né, de rugosidade média
são indicados entre os dois segmentos de reta e, né, devem estar acima no caso de que o processo exige a retirada de material, a gente coloca ele acima da linha horizontal. Então, observem que essa simbologia permite, né, que a superfície seja obtida por qualquer processo de fabricação. Já a simbologia de baixo, a necessidade de que o processo de fabricação seja com retirada de material, ou seja, um processo de usinagem. Como indicamos a rugosidade da superfície? A rugosidade pode ser indicada pela classe de rugosidade, e aí a classe de rugosidade, a gente vai utilizar o conjunto de letra e número, no caso aqui o N9, e a classe de rugosidade também pode ser mostrada pode ser indicada pelo valor da rugosidade. Então a gente pode utilizar a classe de rugosidade, pode utilizar o valor da rugosidade em microns, e no caso de permitir a variação entre um limite máximo e mínimo, podemos, né, utilizar a classe, duas classes, ou dois valores para a rugosidade, como está sendo mostrado aqui na figura do lado direito. Peças fundidas podem vir ainda com a indicação do sobremetal para usinagem posterior, que é o caso aqui. No caso seriam 6 milímetros de sobremetal para usinagem, e essa informação fica no canto inferior esquerdo do símbolo da simbologia básica. Aqui temos um resumo de todos os campos que podemos utilizar no símbolo para indicação do estado de superfície. Lembrando que a informação principal que vai no símbolo é da rugosidade média, representada pela letra A. Depois, se o processo de fabricação, tratamento ou revestimento exigido, representado pela letra B, e temos aqui uma linha horizontal que deve ter, né, o comprimento compatível, né, ou seja, que como se apoiasse o texto do processo, né, a indicação do processo no particípio passado. Depois, o comprimento da amostra para avaliação, isso é muito utilizado em termos de qualidade, né, para os sistemas de qualidade. Então, o comprimento da amostra para avaliação. Então, é comum quando temos uma produção seriada e aí se retira uma amostra de um determinado lote de peças e se avalia essa amostra em relação à rugosidade, né? As estrias, aqui temos o campo D, que vai indicar a direção das estrias, e o campo E, o valor do sobremetal para a usinagem em milímetros. Então, só lembrando, o campo A, a rugosidade média, vai ser indicada em microns ou na indicação da classe de rugosidade, aquele conjunto de letra mais número. E no caso, a indicação do sobremetal para a usinagem, né, o valor de sobremetal para a usinagem, aí esse vai ser indicado em milímetros. Aqui temos um exemplo, na verdade dois exemplos, de indicação de estado de superfície. Então, uma coisa importante. No início falamos que o símbolo básico ou os símbolos para indicação de estado de superfície são formados por dois segmentos de reta que têm um vértice em comum e formam 60 graus com a superfície em que eles se referem, tá? Que eles estão indicando o valor indicando o estado, né? Que aí vai ser o valor da rugosidade ou da classe. Existem formas, né, alternativas de fazer essa representação. Então vamos lá. A forma da indicação do vértice na superfície. Eu vou indicar em vermelho, né? Aqui a gente tem o N10, aqui o N8,
Então, tudo que eu estou marcando é a indicação, é o vértice tocando a superfície que ele se refere. Aqui temos novamente mais um outro símbolo. Aqui temos um símbolo. Para facilitar a leitura, a classe de rugosidade, o valor pode ser orientado, né, conforme a orientação de leitura do desenho, né, de cima para baixo, da esquerda para a direita, que é o que acontece também aqui com essa indicação do N7, nesse lado aqui direito da peça. Então, o símbolo toca a peça, o vértice do símbolo toca a peça, mas a classe de rugosidade foi alterada. Vou marcar aqui outra forma de fazer a indicação, a última forma de fazer a indicação direto na superfície, aqui, N5, diretamente no furo. Esse N5 é muito importante vocês observarem que está se referindo à parte interna do furo. Aí a gente tem um círculo que representa um furo, e o N5 está indicando que na superfície do furo, então é uma rugosidade que está ali na superfície do furo. Então ela precisa ser indicada desta forma. A indicação do lado de fora da circunferência não é correto. Outra forma de fazer a indicação da classe de rugosidade é utilizando linhas auxiliares. Então a gente pode utilizar aqui a linha auxiliar, como essa aqui, N9, aqui N9, e aqui o N5. Observem que a linha auxiliar está indo para a parte de dentro do círculo. E outra forma de fazer a indicação é utilizando setas, né, indicando a superfície. Então colocamos as setas na superfície que ela vai indicar o estado, levamos para uma outra região mais fácil de fazer a leitura e colocamos o símbolo, né, com a classe ou o valor da rugosidade. O mesmo acontece aqui do lado esquerdo, na indicação desse N7, e o mesmo acontece aqui com a indicação do N12. Então, observem, cada superfície foi indicada, quase todas foram indicadas, ainda não conseguimos indicar tudo. Então, esse tipo de indicação do lado esquerdo, ele termina poluindo muito o desenho e muitas vezes ele não é necessário. Observem que fica difícil até da gente enxergar o contorno da peça, a vista ortográfica da peça. E aí a gente pode ter podemos ter a indicação, né, a peça ter uma classe de rugosidade geral que atenda todas as superfícies, que é esse o caso. O símbolo com a classe de rugosidade é colocado acima da peça, e isso indica que toda a peça, todas as superfícies da peça devem apresentar esta classe de rugosidade. Aqui temos um outro exemplo, a indicação das rugosidades gerais e específicas. Então, observem, no slide anterior, mostramos na esquerda as rugosidades específicas. O estado de superfície específico de cada superfície. E do lado direito, aqui no slide anterior, mostramos aqui do lado esquerdo o estado de superfície específico e aqui um estado de superfície geral. Como a gente apresenta isso no desenho técnico? A apresentação no desenho técnico vai ser da seguinte forma. A classe de rugosidade geral vem na frente. Depois colocamos entre parênteses as classes de rugosidade específicas separadas com a vírgula. E estas classes de rugosidade devem ser indicadas nas superfícies às quais elas se referem. Então aqui eu tenho o N8 como classe de rugosidade geral, ao lado N9, classe de rugosidade específica somente para esse diâmetro. E o N7, classe de rugosidade específica somente para essa superfície aqui. Apenas. Todo o resto da peça deve apresentar uma classe de rugosidade N8. Outra forma de fazer a indicação, que também é prática, porque a gente utiliza uma quantidade menor de símbolos, é primeiro colocar a classe de rugosidade geral e, entre parênteses, o símbolo básico para a indicação do estado de superfície. E colocamos no final
no desenho, desculpem, e colocamos na superfície específica as classes de rugosidade que são referentes àquelas determinadas superfícies. E por fim, aqui a gente tem uma indicação, né, completa da classe da indicação do estado de superfície com a numeração da peça. Então vocês vão ver isso muito em desenhos mecânicos, principalmente em desenhos, né, que tenhamos mais de uma peça representada. Isso é muito comum no desenho técnico mecânico. Então primeiro vem o número da peça, né, numa altura, né, do caractere um pouco maior. Em seguida, a classe de rugosidade geral. Aqui coloquei entre parênteses a classe de rugosidade, né, o símbolo básico para as classes de rugosidade específicas, e as classes de rugosidade específicas estão sendo indicadas nas superfícies às quais elas estão, né, se referenciando. No caso N9, esse diâmetro maior, e no caso N7, o diâmetro menor. Bem, pessoal, o que eu gostaria de falar para vocês, apresentar para vocês sobre a simbologia e as regras para a indicação do estado de superfície são essas. Espero que vocês assimilem o conteúdo e, havendo necessidade, entrem em contato comigo pelos nossos canais de comunicação. Obrigado e bons estudos!